Olá, gente, estamos aqui para mais uma Maternidade no Ar. Espero que vocês aí estejam gostando de acompanhar esse trabalho, porque estou amando cada vez mais fazer. E hoje eu estou aqui para mais uma boa conversa. Eu convidei uma mulher muito especial, com uma história incrível que vai inspirar e com certeza vai conectar muitas pessoas. Eu estou falando da Priscila Boaventura. Priscila é advogada, mãe atípica, auditora de controle externo, especialista em direito público, contratos e licitações, mestranda em administração pública, ativista pelos direitos de pessoas autistas com deficiência e doenças raras e recentemente foi diagnosticada com TDAH. Seja muito bem-vinda, Priscila. É uma honra receber aqui você para a gente bater esse papo, né? Conversar é sempre muito poderoso. Eu acredito na força das boas conversas. Tenho certeza que a gente acaba ampliando nossos horizontes quando a gente conversa. Antes aqui mesmo da gente começar a gravar, a gente estava conversando e você já me deu ótimas ideias, ótimos novos horizontes. Então, seja bem-vinda. Oh, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por me convidar para falar de coisas que eu amo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E um prazer conhecê-la pessoalmente, né? A gente já se conhecia, né, pela internet. Nós nos conhecemos por conta do Maio Furtacor, né, o movimento, não foi isso? Que foi. E depois, assim, a gente continuou se falando, se seguindo, se curtindo no Instagram. E, assim, eu acompanho muito seu trabalho. Seu trabalho formal e não formal, Sim. Né? E aí eu queria começar, Priscila, falando sobre como a maternidade atípica surgiu na sua vida. Hoje eu já sei que, pelo que a gente estava conversando aqui no bastidor, sempre existiu na sua vida, mas por onde começou? Como é que surgiu? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você lidou com tudo isso? E como é que tá agora? Vamos lá, várias histórias, né? Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo. Eu sou mãe de 3, né? Eu tenho 3 filhos, não posso ter mais 3 crianças, porque o mais velho já é adolescente, está com 13. Uhum. E quando o meu caçula tinha perto de 2 anos, a gente notou uma mudança no comportamento dele, né? Ele era uma criança que até então, 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, tinha um comportamento típico de uma criança. E eu podia asseverar isso com toda certeza, porque ele era o terceiro, ele só tem 11 meses menos que a minha filha do meio, então 2 bebês muito próximos. Então tudo corria muito bem, muito tranquilo. Até que um dia a gente começou, um dia não, acabou sendo um pouco gradual, foi um pouco lento, não foi de vez. Então a gente começou a perceber que ele parou de fazer algumas coisas. Então uma criança que falava mamãe, papai, água, né, fazia com a mão que queria água, chamava a babá, interagia, brincava com os irmãos, né? Parou de olhar pra gente. O olhar foi a primeira coisa assim, que chamou muita atenção. Era uma criança que era risonha, olhava muito, né? Aquele olho vivo. E aí o olho se tornou um pouco opaco, sabe? O lente mais sério. Parecia que não estava ali em alguns momentos. Então eu tinha 2 crianças brincando de um lado e outra parada, fazendo coisas assim sem função. Então isso começou a chamar muita atenção. E como era próximo do aniversário dele de 2 anos, eu tinha por hábito levar ao pediatra em certas datas, inclusive nessa, né, de aniversário, eu marquei e aí falei para a pediatra, doutora, ele parou de falar. E ele tá assim, assim, assado. Aí ela fez várias perguntas. Aí perguntou se eu desconfiava de alguma coisa. Aí eu falei, autismo. Falei, eu acho que deve ser autismo. Mas assim, esperando que ela me dissesse que eu estava muito enganada. Não, jamais. Autismo não é assim. Até porque o que eu conhecia de autismo até aquele momento era em revista de, quando a gente está gestante que lê, né? Tá amamentando e a criança não olha para você. Então ele olhava. Então não é, né? Sim. E de um filho de um colega do meu pai, que deve ter minha idade hoje, mas quando criança eu sabia que ele era autista e ele era um gênio da música. Tipo, tocava todos os instrumentos, mas não falava com ninguém, né? Era o pouco que eu sabia. Eu falei, não, o Joaquim não é gênio de nada. Né? E aí, então, assim, falei isso de uma forma muito aleatória. E aí ela pediu que eu procurasse fono, neuro, né? Aquele pacote. E aí eu procurei. Infelizmente, eu não tive o diagnóstico imediato, mesmo sendo um caso muito clássico, assim, no sentido de não tenho o que duvidar. Sim.
Sim. Entendeu? Mas me disseram que eu tinha que esperar ele fazer 3 anos para me dar um diagnóstico. E eu saí arrasada da consulta, porque uma médica especialista e tal. E aí um amigo meu chegou e falou, não, Priscila, é melhor você ir para outro lugar, vamos procurar. Eu falei, pra que vai adiantar? Ser especialista me disse isso, o que vai mudar eu sair daqui? Ele, não, mas vá. E aí eu fui para um outro tipo de consulta, porque aqui me disse aqui que eu tinha que esperar 1 ano para me dar o diagnóstico, me consultou em 20 minutos, mal olhou pro meu filho, disse que ele tinha que ir para fono, não sei o que, voltar em 6 meses. E eu fui para São Paulo, né? Lá em São Paulo, totalmente diferente o nível de consulta. Eu fiquei 3 horas na sala com o médico, cheguei com o Joaquim dormindo no colo, eu falei que ia acordar, ele não, pode deixar dormindo, a gente fica conversando. Depois ele sentou no chão, fez várias avaliações com o Joaquim. Então, assim, outro nível de consulta. Sim. E eu posso lhe dizer que se eu botar na balança o tempo de uma consulta, o preço que eu paguei por ela e a outra, São Paulo saiu muito mais barato. Sim, né? Entendo. Então, a gente tem pagado caro por consultas de 20 minutos. E aí, pronto. Aí veio o diagnóstico, já fui procurando... assim, essa consulta, na verdade, era mais para formalizar alguma coisa, porque a essa altura eu já sabia, né? Você não tinha dúvida mais, no né? intervalo de 15 dias de uma consulta para outra, eu já sabia que ele era autista, já tinha lido tudo, né? Mas o pai continuava em negação. Sim. Então o pai dizia, não, tá vendo? Você tá vendo coisas. Daqui a 6 meses a gente vai voltar e não... Então essa consulta foi muito boa para o meu marido. Ele finalmente entendeu que a partir daquele momento ele era um pai atípico, né? Sim. E aí pronto, aí começou... E é engraçado, porque hoje, voltando, né, olhando para trás, muitas pessoas perguntavam assim, nossa, como é que você tá? Porque eu não escondi nem 1 minuto. Pronto, eu saí da consulta, já liguei para minha mãe, para meu pai, já liguei para todo mundo. Todo mundo já sabia que Joaquim era autista naquele momento. E você não entrou em negação, você não teve aquela parte do luto, você não sentiu aquela... Não, foi tranquilo para você aceitar? Tranquilo não é, né? Você tá diante de um super desafio. Porque um desconhecido, né? Um desconhecido, eu não sabia o que era, eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde conseguir as coisas. E a gente mora num estado pequeno, né? Então, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, a princípio, no desespero, para você ver que existiu, claro que algum sofrimento, porque eu cheguei a falar com meu marido, eu vou ficar aqui em São Paulo e você volta para Aracaju, cuida dos dois. A gente se encontra quando ele melhorar. Então, no início, você não sabe, né? Sim. E melhorar no sentido de readquirir habilidades. Porque certo. eu sempre acreditei que o fato dele ter feito coisas antes, tipo, ele falava, ele olhava, ele brincava, que aquilo estava guardado em algum lugar. Então, de alguma forma, com os estímulos adequados, voltaria. Eu sempre me apeguei nessa crença. Então, eu procurei, né, tratamento e tal, e cogitei até morar longe dos meus outros filhos em prol desse outro, achando que ia ser uma coisa rápida. Mas quanto mais você estuda e quanto mais você vê assim, que o autismo ele sempre vai estar ali, né? Óbvio que quando a gente faz terapia, a gente não faz terapia pela cura, porque não tem cura, não é doença, mas a gente faz pela aquisição de qualidade de vida, né? Então, por exemplo, o que eu desejo para o meu filho? Por que eu me entrego tanto nesse sentido? Porque eu quero que ele tenha uma vida boa e autônoma, que de preferência ele não dependa de nada nem de ninguém, que ele tenha a vida que ele queira ter, do jeito dele. Hoje, graças a Deus, a gente vive num mundo, principalmente pós-pandemia, em que você não precisa sair de casa para muita coisa. Então, se não é seu desejo sair de casa, se você se sente bem em casa, você pode trabalhar de casa. Hoje mesmo eu faço compra pelo iFood, então, supermercado, eu não piso mais, porque me facilitou a vida. Sim. Então, assim, então, o que eu quero é que ele tenha autonomia de pegar o iFood, comprar as coisas dele, participar de uma seleção de emprego, em algo que ele tem habilidade para fazer, né? Porque a gente não pode focar no que a pessoa não faz. Até porque no mundo tão especializado como a gente está hoje, não existe a pessoa que é boa em tudo. A gente vai procurar a potencialidade dela para poder desenvolver e ir atrás, né? Isso. Então, eu acredito muito nisso. E aí, passado o tempo, tudo muito certinho, meu pai adoeceu. Na verdade, meu pai adoeceu logo em seguida, depois do autismo de Joaquim, ficou muito tempo internado. E ele, numa desconfiança de Alzheimer que ele poderia ter, pediram para fazer uma avaliação neuropsicológica, ele fez e não deu o Alzheimer, mas deu o autismo, né? E isso explicou muita coisa que eu vivi, né, com meu pai. 70 e quantos anos? 70 anos, ele tinha 70. 70 anos diagnosticado com autismo, Isso. gente. Ele passou a vida toda, exatamente, né, tendo algumas dificuldades, mas driblando tudo isso e conseguiu ter uma vida funcional, né, Priscila? Não, maravilhosa, assim, meu pai, não é porque é meu pai, assim, ele faleceu agora em maio, mas a minha maior referência de vida, de pessoa, de tudo, né?
E aí, com o diagnóstico dele, eu lembro até hoje da reação dele, ele ficou muito feliz. Ele ficou feliz. Nossa, ele ficou muito feliz. Ele entendeu finalmente. Ele falou, pronto, agora isso explica tudo, agora eu sei por que eu fiz isso. E essa mesma sensação eu tive quando eu tive o meu diagnóstico do TDAH. Porque eu também tinha comportamentos diferentes, eu também tinha coisas que eu ficava, meu Deus, mas por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Então aquela frieza, porque eu lembro lá atrás do diagnóstico de Joaquim, as pessoas me sentiram fria, porque eu não chorava, porque eu não falava do autismo com pesar. Sim. Eu nunca falei do autismo com pesar. Nossa, meu filho... Não, quando eu falo que meu filho é autista, e é engraçado isso, porque logo no início, quando é bebê, ninguém vê que a criança é autista, né? Porque não tem um traço característico, nada. Então, quando é bebê, bebês fazem poucas coisas. Então, ninguém percebe. Ele tinha 2 anos, uma criança de 2 anos autista, uma criança de 2 anos não autista, são bem parecidas. E aí, só que em todo lugar que eu chegava, eu falava, não, mas ele é autista. Aí várias pessoas, não fica falando isso não, ninguém nem percebe. E eu falava, mas eu preciso falar, porque senão a pessoa não vai saber tratar como ele precisa ser tratado. Sim, né? Também acredito nisso. Então a gente não fala que eu não chego num lugar e digo que ele é autista esperando pena ou qualquer outra coisa. Não, muito pelo contrário. Eu espero o respeito ao direito dele. Eu espero a adaptação necessária para que ele exerça o direito e a liberdade dele de estar em qualquer lugar, Sim. né? Então, é isso. E aí, essa aparente frieza, tive essa sensação a partir do diagnóstico do TDAH, né? Eu me auto-perdoei. Então, isso eu dizia antes de saber do meu diagnóstico, nem imaginava que eu tinha TDAH. Eu sempre dizia, o diagnóstico é libertador. E ele é libertador. E ele não é uma sentença, ele não é um fim. Ele, na verdade, é o início de uma nova fase. Sim. Entendeu? Acredito. Que não é nem melhor, nem pior. Poderia ser mais fácil, poderia. Se a sociedade de fato incluísse, se a sociedade de fato abraçasse, se interessasse um pouco mais. Então, por exemplo, eu já falei para muitas mães, inclusive... junto com a amiga Leila, a gente montou o TEA Mãe, né, que são os grupos de mães, são 3 grupos de WhatsApp de mães, com mais de 600 mulheres. E a gente criou isso no início da pandemia, e a gente no início fazia reuniões online, para a gente conversar e se acolher. E o mais importante, que eu acho, é se empoderar, mas se empoderar no sentido do conhecimento sobre direito, né? E então, a ideia sempre foi essa, porque eu acredito que quando a gente exerce direitos, quando os direitos... ontem mesmo eu postei uma decisão judicial aqui de São Cristóvão que eu fiquei muito emocionada. Eu recebi um WhatsApp, né, de uma mãe, que há algum tempo eu tinha orientado ela em alguma coisa, e ela ontem me mandou um áudio lindíssimo, me agradecendo por ter orientado onde ela deveria ir, o que ela deveria fazer. E ela foi atrás da Defensoria Pública, né, e conseguiu, assim, uma decisão lindíssima, muito humana, né? Ela tem 2 filhos autistas, um adolescente, outro pequeno ainda, e ela mora no interior, em São Cristóvão, e ela não conseguiu transporte para trazer os filhos para terapia, né, porque os municípios não têm terapias pelo SUS. Né? Eles não têm, e algumas mães fazem muito sacrifício para ter um plano de saúde um pouco mais barato, mais popular, mas para poder dar alguma coisa, alguma terapia para o filho. E aí você já faz um sacrifício pagando um plano de saúde que não é barato, mesmo que não seja daqueles mais caros, mas não é barato. E ela não conseguia vir, porque não tinha dinheiro, eram 2 mais ela, né? E dependendo da sensibilidade, né, da dificuldade sensorial, a pessoa não consegue ficar num ônibus cheio, né? Não consegue, o calor incomoda, enfim, N coisas. Então, numa decisão muito humana, o juiz determinou que o Estado e o município solidariamente peguem ela e os filhos dela em casa, tragam para Aracaju e assim que termina a terapia, devolvam eles para a casa deles. E a realidade, pelo interior aqui do nosso estado, quando tem esse transporte, ele é daquele transporte que vai parando em tudo que é parada e que sai 5 da manhã e só retorna 5 da tarde. Para uma mãe que tem, às vezes, acesso a uma terapia de meia hora pelo SUS. Sim, né? É massacrante, né? Imagina, você que não tem
condições, né, de subsistência, né, baixa renda, depende de benefícios, né, de governo, manter um filho durante todo o dia. Primeiro, se ele tivesse ocupado fazendo um tratamento, mas ele não está, ele já fez a meia hora dele. E está ali só, né? E não tem um lanche, não tem nada. Então, assim, uma decisão como essa que eu postei ontem é maravilhoso. E, assim, é uma vitória para todos nós. Porque esse juiz, ele conseguiu entender a dificuldade do autismo. Então, se ele começa a entender, a gente espera que os colegas dele comecem a entender, que a sociedade, de alguma forma, comece a entender. Então, eu sempre digo, a vitória de uma mãe dessa é a vitória de todas nós, mesmo quando eu precise pegar esse ônibus para ir levar meu filho para terapia, entendeu? Então, claro. Assim, e aí foi isso que me moveu, assim, nesse sentido de fazer esse trabalho de conscientização de direitos. Né, de orientar pessoas a procurarem. Eu não pego causa de ninguém, tá lá no meu Instagram, advogada que não pega causas. Eu não pego, até contei antes aqui a minha dificuldade em relação a isso, mas eu tenho prazer em orientar no que eu sei, no que eu posso, para que as pessoas consigam, porque isso, o seu direito hoje que você consegue, se abre portas para o meu e vice-versa. Então todos nós ganhamos, né? E é isso. Então eu preferi redefinir essa maternidade atípica numa coisa muito, muito maior no sentido social, né? Eu não peguei, não fiquei para mim a minha dor, a minha tristeza, e preferi mover porque eu de fato acredito, e hoje eu tenho mais consciência disso, de que tudo que eu faço é pelo meu direito de morrer em paz. Porque eu tenho medo hoje de morrer. Né? Porque quem vai cuidar do meu filho? Precisa, né? Exatamente. E eu também penso nos meus outros filhos. Não é só pelo meu direito de morrer em paz, mas pelos irmãos também, do Joaquim, pelo Joaquim. Porque eu quero, de fato, eu trabalho por isso. Para que daqui a uns anos, eles façam como eu faço com os meus irmãos. Né? Vamos comer um churrasco? Vamos nos reunir domingo, mas não porque eles têm a obrigação de cuidar um do outro, mas porque eles têm amor pelo outro. Né? Então, essa é a ideia. Que bonito isso que você disse, que forte, e que com certeza toca o coração de toda mãe, e principalmente as mães atípicas, né, Priscila? Porque se toda mãe já tem medo de morrer, imagine a mãe atípica, né? Porque a gente fica com essa sensação de quem vai cuidar, né? Quem vai estar ali como eu estaria, né? Exato. Dói, e eu solidarizo, porque também sou mãe atípica e também penso assim, também dói meu coração. Mas vamos continuar nosso bate-papo, porque senão a gente vai ficar aqui, né? Eu sou chorona. Né, Priscila? Mas tudo bem, a gente pode se emocionar. E aqui a gente tá conversando justamente para isso, para tentar mostrar para as outras mães, para outras famílias, que existem caminhos, que a gente também passa por isso, que a gente conseguir um pouquinho mais de informação, ter um pouquinho mais de acesso, e a gente está tentando divulgar isso, né? Isso. Priscila, você falou um pouquinho aí do seu diagnóstico. Está acontecendo muito isso hoje, né? Muitos pais que tinham aí, né, questões que não entendiam, que sofriam com algumas características, não se entendiam, e por conta de um diagnóstico do filho, estão ali se vendo naquela criança, naqueles comportamentos, e aí vem o diagnóstico do filho e eles estão buscando também saber, né, o que se passa com eles. Você foi um caso desse, né, Priscila? Você acabou de descobrir que é TDAH. Né? Exatamente. Assim, na verdade, pouco se sabe a causa do autismo, né? Muito se fala, mas pouco se sabe. Mas uma quase certeza de que tem origem genética, né? Então, numa família que você tem uma criança que foi diagnosticada autista, provavelmente existem autistas adultos naquela família, Sim. né? E outros transtornos no neurodesenvolvimento, né? No meu caso, eu tive meu pai, que tem um diagnóstico, eu tenho meu filho, e depois eu tive sobrinho, e aí... E aí a gente começa a olhar para outras pessoas, mas nem todo mundo quer também investigar. Né? Tem pessoas que têm resistência e tudo bem. Se não está atrapalhando, se está tudo ótimo. E respeito. E o TDAH veio a partir de olhar minha filha, né? Eu vi um comportamento na minha filha que eu olhava assim, isso não tá certo, tem alguma coisa aí que não tá batendo, isso não tá rendendo, né? Uma menina muito inteligente, mas que com umas dificuldades que não eram muito
não combinava, não fechava, né? E aí, só que eu começava a olhar, não, mas eu faço isso também. Não, mas peraí, mas eu também sou assim, né? Sim. E aí, pronto, aí fomos avaliar nós duas, né? Passamos por avaliação e hoje temos o diagnóstico, né? E é como eu volto a dizer, o diagnóstico é libertador, porque ele nos dá um sentido, uma direção de onde buscar, né? Porque, graças a Deus, a gente também está numa era de muita informação, né? Você começa... hoje você consegue achar um profissional olhando no Instagram, no Google, você consegue ver que terapias já tem evidência científica, né? O que você pode fazer aqui e ali. Então, assim, graças a Deus que foi nessa época, né? Senão eu poderia ter tido TDAH lá atrás e as pessoas, mas para que eu vou querer saber se eu tenho TDAH com mais de 40 anos? Gente, qualidade de vida, né? Eu estava aqui mais cedo contando isso que eu queria te perguntar, como minha vida melhorou depois. Primeiro, me perdoei. Eu acho que essa é a melhor sensação, né? Que bom. De vários comportamentos que eu me arrependi, às vezes por impulsividade falava e, meu Deus... assim, comportamentos que eu falava, mas por que eu faço isso, né? E a gente lida muito com essa questão do arrependimento, né? Uma sensação, a questão da síndrome do impostor. Eu tenho uma dificuldade muito grande com elogios, né? Eu nunca acho que a pessoa está me elogiando de verdade. Fico assim, a pessoa, eu tenho uma dificuldade de receber elogios, porque muitas vezes me senti incapaz, muitas, né? Que me vê e fala, nossa, você não... Mas muitas vezes, né? Inclusive, me atrapalhou em questão profissional, né? Mas, assim, quando o diagnóstico veio, eu falei, caramba, então eu sou assim por isso. Tá explicado, entendi. O que eu posso fazer para melhorar? Não é que eu vou curar o TDAH, porque eu nasci, vou morrer com o TDAH. Mas o que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida, né? Que é o que eu faço com meu filho. O que eu posso fazer para que o Joaquim tenha autonomia de fazer isso, atravessar uma rua, comprar com o dinheiro dele, né? Coisas que ele precisa aprender a fazer para o dia a dia, para ter uma vida, enfim, plena. Então, esse diagnóstico é importante em qualquer idade, porque, nossa, hoje, caramba, eu me sinto bem melhor do que 3 meses atrás. Mas... falando nesse bem-estar, houve alguma medicação nova que você começou a tomar, mais específica, não é isso? E que você está fluindo bem com esse medicamento? Sim. Outra coisa, assim, em relação à medicação, né? A gente tem eu não vou fazer aqui nenhuma uma propaganda de medicamento, não. Mas eu lembro quando precisou medicar meu filho, né? E... eu ficava assim, não, mas pra quê? E as pessoas, não, Priscila, é bom você ver, não sei o quê. Mas pra quê? Há um tabu ainda. É um tabu muito grande, né? Mas, assim, a gente sabe que esses transtornos, eles têm uma descompensação química no cérebro, né? As coisas não acontecem por acaso. Eu não sou dessa área, não tenho nem propriedade para explicar, mas a gente sabe que existe uma descompensação química em algumas áreas do cérebro e que, muitas vezes, só a medicação vai trazer uma mínima compensação para a qualidade de vida, né? Eu sou favorável a tratamentos que tenham evidência científica, não corroboro e não concordo com nada que tenha evidência, que não tem evidência. Sim. Então, se existe evidência científica para a medicação naquele caso, por que não tomar? Porque, mas eu não quero que meu filho vicie. Hoje existem medicamentos seguros, né, novos, que nascem todos os dias, inclusive para o TDAH, né, tá chegando um mais novo que parece que ser uma revolução, já existe fora do Brasil há algum tempo, mas a Anvisa liberou, né, eu ainda não conheço, mas eu posso assegurar que a medicação correta para aquele caso é um divisor de águas. É um divisor, né, de águas, porque você passa a funcionar de uma forma que você nunca tinha funcionado antes. Sim. Né? Eu estava comentando que hoje eu consigo estudar muito melhor, eu tenho uma disposição física muito maior, porque eu nunca imaginei que tivesse TDAH pelo fato de ser muito quieta, no sentido, se você me botar 5 horas aqui sentada, eu vou ficar 5 horas sentada. Eu não tenho essa necessidade de movimento, mas o meu cérebro, ele não para, ele nunca parou. Né? Eu tenho dificuldade de sono, eu durmo muito pouco. Porque eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu estou sempre procurando alguma coisa para fazer, uma necessidade muito grande de não parar. Sim. Mas é de não parar a cabeça. Ao mesmo tempo que gesticulo muito, mexo muito os pés, mas eu não preciso correr e nem pular, por exemplo. Né? Então, Sim. Cada caso é um caso.
Mas assim, eu posso dizer que a medicação, no meu caso, fez toda a diferença. Obviamente vão ter casos que, de repente, nem vai ser a mesma medicação, vai ser outra, enfim. É por isso que é importante procurar médicos especialistas de verdade naquilo que você precisa. Sim, verdade. E aí, Priscila, ainda nessa área da maternidade atípica, você falou que se envolveu nessas questões, né, de direito para entender, né, tanto o transtorno quanto os direitos que as pessoas possuem e que não sabem ou que é muito difícil ter acesso facilmente, precisa de um advogado, precisa entrar na justiça para ter acesso a privilégios, né? Entre aspas, né? Dizem que é, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Então era um hiperfoco seu. Você se focou nisso e ali estudou. E como é que foi? E assim, não quis entrar, né, para essa área do direito especificamente. Sua área é totalmente diferente, né? Então você entende muito, sabe, orienta pessoas. Tem aí um grupo bombando de mulheres, né, que ávidas por esse tipo de informação, mas não é a tua dedicação profissional, não, é isso? Eu sou servidora pública, né, sou concursada, sou auditora de controle externo, Tribunal de Contas. Lá a gente trabalha com o direito público, né, que não tem nada a ver com esse direito que eu falo sobre direito à inclusão. Mas assim, as dificuldades que eu passei, né, para conseguir um bom tratamento para o meu filho, né, eu não sou rica, eu sou uma servidora pública, então a gente sabe que o tratamento do autismo requer muitas horas e pessoas especialistas, porque aí está um sério problema do nosso país, né, as graduações não falam sobre autismo, médico sai da faculdade sem saber o que é autismo, psicólogo sabe sem saber o que é autismo, fonoaudiólogo, enfim, todas as áreas que deveriam ter algum conhecimento mínimo sobre o autismo, não tem formação na graduação sobre isso. Sim. Então, profissionais que de fato são bons, que são especialistas, eles têm que correr por fora. Cursos caros, dependendo do protocolo que vai usar, ele vai pagar em dólar, né? Cursos bons, supervisões com BCBAs, que são super especialistas, tudo isso é em dólar. Então, uma pessoa que vai se especializar nesse ponto, ela não vai receber R$20 do plano de saúde para fazer uma consulta, né? Sim, claro. Então, a gente sabe que se for para procurar um tratamento especializado de fato, você vai ter que né? E não é barato. Sim. E aí, então, eu não tinha esse recurso para pagar esses especialistas tão caros, né? Ainda mais que a gente sabe que é um tratamento por tempo indeterminado, né? A gente não sabe se algum dia vai deixar de ter ou se vai, né? Então, a gente precisa pensar que é um tratamento a longuíssimo prazo, né? Meu filho é nível 1 de suporte. Não, ele pode ter um nível de suporte aparentemente agora, mas pode ser que no futuro ele não desenvolva alguma coisa e precise... Enfim, né? Existem também todo o problema social, depressão e tal. Então, assim, é um tratamento que tem que pensar que é para muito tempo. Então, eu precisei primeiro judicializar contra o plano de saúde para ter acesso ao tratamento adequado, conforme a prescrição do médico, né? Com muitas horas e com os profissionais especialistas. E aí, mais uma luta. Depois eu precisei, quando a gente estava na pandemia, o meu filho estava com 5 anos, quando ele teve outro diagnóstico, que foi o do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Esse é bem desafiador. Literalmente. Literalmente, né? Desafiador, né? Porque se eu pensar no autismo de Joaquim, é um autismo assim, que ele não tem seletividade alimentar, ele não tem nenhuma hipersensibilidade sensorial. Ele tem uma hipotonia, né? Faz fisioterapia, mas anda, corre, faz o que a maioria das crianças fazem na idade dele. Ele tem uma dificuldade de interação social. Antigamente ele não tinha intenção social nenhuma de interação. Hoje ele tem, ele não sabe, ele tem uma dificuldade de interagir de fato, da função na interação. Sei. Mas isso para mim já é um avanço absurdo de uma criança que não queria nem estar perto das outras, né? E hoje ele quer estar, mas ele não sabe o que fazer. Sim. Isso é maravilhoso, estou muito feliz. Ele vai aprendendo. E ele vai aprendendo, ensinando, né? Mas o TOD não. O TOD é como se você vê uma pessoa lutando contra ela mesma, uma pessoa se auto-boicotando o tempo inteiro. É o não pelo não, Joaquim, vamos tomar banho? Não! E tirando a roupa e indo tomar banho. Joaquim, você quer um chocolate? Não! E pegando porque adora, sabe?
Então, assim, é muito difícil você lidar com o TOD, e se o autismo não é estudado, você imagine o TOD. Ninguém sabe nada de TOD. A verdade é essa. Então, a gente ainda tem que... Eu já fiz curso CBI of Miami de TOD, tudo que você pensar, para poder ajudar meu filho. Então, eu consigo perceber várias coisas hoje, então, né? Mas o TOD não é fácil. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, a gente começou um tratamento, foi quando ele começou a tomar remédio, né? Antes ele não tomava. O remédio ajudou muito na questão da impulsividade dele. As terapias começaram a fazer mais, assim, começou a encaixar melhor tudo, o tratamento ficou mais adequado. Mas o médico dele disse que ele, na verdade, tinha a deficiência dele é comportamental. Então, o médico dele prescreveu a necessidade de que ele fosse para a escola acompanhado por um terapeuta, né? Porque ele não tem assim, um déficit cognitivo, é uma criança que até aprende fácil, mas ele tem um déficit comportamental muito grande. Então, o médico me explicou que ele não tem condições de aprender se ele, por exemplo, não obedece nenhuma regra. Ele não tem condições de aprender se ele não, por exemplo, não senta, ele não olha, ele se opõe a tudo e qualquer coisa. Sim. Então, ele falou que para o Joaquim exercer o seu direito de ser educado na escola, ele necessita dessa tecnologia assistiva. Porque as pessoas não entendem isso. Quando eu falo de AT na escola, eu não estou falando de inclusão escolar. Sim. Eu estou falando de um restaurante que não permite a entrada da tecnologia assistiva do meu filho. Eu estou falando de um cinema que não permite a entrada da tecnologia assistiva do meu filho. Por acaso, é a escola que não permite, no meu caso. Uhum. Então, eu tive que judicializar também, né? Para ter acesso a esse direito, um direito básico, porque, por exemplo, se o meu filho tem uma deficiência comportamental, que ele não consegue ficar sozinho, que ele precisa desse direcionamento comportamental, e a escola impede que isso entre, eu estou impedindo a cadeira de rodas de entrar para o aluno que não anda. Eu não conheço uma escola que tenha coragem de dizer, olha, a partir daqui essa cadeira não entra, ele vai andar aqui dentro. Então, a escola quer que o autismo do meu filho fique do lado de fora, e a partir do conto de fadas dele, ele entre e seja uma criança como as outras qualquer. E ele não é. Ele necessita desse suporte. Sim. Isso se chama tecnologia assistiva. E aí, o que acontece? A tecnologia assistiva está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica à pessoa autista. Autismo não é deficiência, mas se equipara a uma em razão de uma lei, a 12764. Sim. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica ao autista, diz lá que não fazer adaptações razoáveis e não entregar tecnologias assistivas para que pessoas com deficiência exerçam direitos e liberdades fundamentais é discriminar alguém em razão de sua deficiência. Então, isso é crime. Porque lá nesse mesmo estatuto, o artigo 88 diz que discriminar alguém é crime. Então, eu acho interessante que ninguém vai impedir a cadeira de roda de entrar na escola, porque se impedir, a pessoa vai na delegacia e... não, discriminou. Né? Mas o autismo é invisível. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. E aí eu chego na delegacia e não veio um crime. Porque não sabem que terapia ABA é uma tecnologia assistiva também. Que a pessoa fica esperando que é um microfone desse, que é uma tecnologia assistiva, é um tablet, é um computador. Não, o serviço, tá lá, pode ler a lei. Serviço, técnica, ciência, método, tudo isso é tecnologia assistiva. Mas no caso da deficiência invisível, parece que as pessoas não entendem, né? Então, também tive que judicializar contra a escola. E nesse ano, em 16 de agosto, meu aniversário, recebi finalmente uma sentença favorável, depois de quase 3 anos do não. Né? Então, tudo isso, e assim... Mas, Priscila, então, nesse tempo, ele ficou sem AT na escola? Ou a escola colocou uma... É diferente também, né? Porque a escola coloca uma acompanhante, mas que não tem uma formação, que não sabe exatamente como proceder, né? É justamente por isso que eu gosto, e é importante desenhar isso. Veja, assistente terapêutico é da saúde, tá ligado ao comportamento, são profissionais da área de saúde que fazem esse trabalho. Escola, então, por exemplo, eu vou com... Joaquim, ele tem uma dificuldade de interação nos parquinhos. Então, muitas vezes, a gente faz terapia nos parquinhos. Ele faz terapia em aniversário dos coleguinhas. Muitas vezes, ele vai acompanhado pela terapeuta para poder fazer, mediar e desenvolver a interação. Sim, então, é uma tecnologia assistiva para ele estar naquele aniversário. É uma tecnologia assistiva para ele ir no McDonald's. É uma tecnologia assistiva para ele ir para a escola também. Sim. Então, a escola não. Qual é a função da escola? A escola tem que ensinar.
Então, por exemplo, existem várias decisões Brasil afora, e isso eu gosto de dizer muito para as mães e para os pais também, que a escola presta um serviço educacional. Então, se você tem um filho que com 8 anos não lê, ele pode ter a deficiência que for. Ela não prestou adequadamente o serviço dela. Porque existem várias técnicas para se ensinar uma criança a ler. Crianças com deficiência, existe a educação especial. E a escola, mesmo regular, ela é obrigada a prestar esse serviço de educação especializada, né, especial. Então, ela precisa desenvolver estratégias para que aquele único aluno que não conseguiu, que ele consiga. Sim. Porque existem estratégias, né? Então, ela é obrigada, e está na lei do autismo, né? Na lei que trata da política pública de autismo, a 12764, que a escola, mediante comprovação, comprovação a gente entende que é o laudo médico indicando a necessidade de um professor de apoio, é obrigado a dar um professor de apoio especializado. Mas o que a gente vê na prática são estagiários, pessoas que levam para o banheiro, e isso não é educação especializada, não é profissional de apoio especializado. Exatamente. Né? Então, a gente tá lutando muito com isso, né? E é muito interessante isso. Hoje, uma mãe me mandou vários áudios, porque a escola pública que ela foi matricular o filho dela negou porque ele é autista e eles não têm profissional de apoio para dar. Mas a mãe falou, mas eu não quero que ele tenha professor, porque não é todo autista que vai necessitar do professor de apoio especializado, muito menos do terapeuta comportamental. Sim. Muito menos disso. Então, é autista, precisa. Não, não é assim. Né? Tanto é que a lei fala, mediante comprovada necessidade, e a gente entende que isso é o quê? A indicação do médico, que acompanha aquele indivíduo que diz ele precisa desse suporte. Sim. Então, a escola é obrigada a dar o professor de apoio para educar, que é a sua função. Mas a escola não é obrigada a dar o profissional da área de saúde de comportamento. Inclusive, não faz nem sentido que se dê, na minha opinião, porque esse profissional do comportamento tem que ter um analista de comportamento, que é quem desenvolve o programa, né? Quem avalia, quem desenvolve o programa, para que aquele profissional assistente terapêutico aplique nos lugares, né? Porque dificilmente você vai encontrar um analista de comportamento aplicando o programa em algum lugar. Ele tem um estudo maior, ele faz um trabalho maior de supervisão, né? de avaliação. Sim. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até porque, se esse profissional é para ir para todos os lugares que o meu filho vai, pela necessidade que ele tem, uma pessoa que não faça parte dessa equipe não vai fazer o trabalho. É ou não é? Se ela não vai ter avaliação, se ela não vai ter um programa, como é que a escola vai me dar Porque a escola do meu filho quis oferecer isso. Nós temos uma profissional que vai fazer isso. Sim, ela vai fazer o quê? Ela tem estudo, ela é analista de comportamento para promover um programa? Não. Ela vai poder ser supervisionada pela equipe que acompanha ele? Não. Então, o que você vai me propor? Não vai me propor nada. Né? Então, são coisas não totalmente funciona. Distintas, né? Isso. Então, eu vou repetir. Assistente terapêutico não tem nada a ver com inclusão escolar, absolutamente nada. Então, Priscila, por favor, nos explique assim os caminhos que você já viu que funciona para que as famílias possam ter acesso a esse direito. É sempre prejudicial por enquanto? Por enquanto é. Né? Infelizmente. Assim, eu sei de então, alguma... uma pessoa que baixa a renda dificilmente consegue, né? Veja essa mãe de São Cristóvão, ela é um exemplo. Ela é uma mãe que recebe BPC, com 2 filhos autistas, que não tinha condição nenhuma de vir para Aracaju trazer os filhos dela para tratamento. Ela foi na Defensoria Pública, que é de graça, gratuito. E conseguiu. Mas aí eu te pergunto, ela conseguiu esse acesso ao transporte, sim, né? Mas será que as outras necessidades dessas crianças estão sendo atendidas? Ela consegue pela mesma via que ela procurou? Eu acredito que ela não procurou as outras vias. Ela focou no transporte pelo fato dela, de alguma forma, estar satisfeita com o tratamento que os filhos dela estão tendo. Então ela... Sim. Mas eu sempre digo às mães de baixa renda, principalmente a elas, que a Defensoria Pública, a Defensoria do nosso Estado, é excelente, muito qualificada. Então, diante de nãos, de injustiças, procure. Porque, por exemplo, eu sempre digo, tem mães que me ligam, eu estou há 1 ano e meio esperando por uma consulta com o neuro. 1 ano e meio não é razoável. Meu filho está na fila para ir pro SER, não sei o quê. Aí... tem 2 anos na fila, 1 ano na fila. Eu falei, gente, isso não é razoável. O tratamento do autismo é urgente.
É um tratamento que não se espera. Quanto menor a criança, mais rápido tem que ser pelas possibilidades de conexões neuronais, pela plasticidade cerebral de se adquirir mais habilidades. Sim. Repito, não é Quanto cura, né? Mas é a aquisição de habilidades, né? Isso. Quanto tempo quanto tempo essas famílias estão perdendo? Exatamente. Né? Então não é razoável. Então o que você procura? Você vai lá no posto, marca uma consulta, só fila para daqui a um ano. Pega essa negativa, né? Leva lá na defensoria, os defensores vão orientar outras provas que devam constar, porque muitas vezes é preciso que você tenha orçamentos, né, de clínicas, porque existem, aí repito, Brasil afora, milhares de decisões judiciais condenando o SUS a pagar clínicas particulares. Porque como ele não disponibiliza, e é porque eu falo assim, os direitos estão muito claros na Constituição. Porque eu não leio. Gente, se você lê a lei, a Constituição, que é a nossa lei maior, está tudo nela. Dignidade da pessoa humana. Por exemplo, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Está lá, dizendo, um deles é a dignidade da pessoa humana. Veja, ele não falou direito à vida. Ele falou dignidade, porque não basta viver, tem que ter uma vida digna. Esse é um dos fundamentos da nossa República. Então, a gente tem que lutar por ela. Está lá na mesma Constituição, direito à saúde integral, direito à educação, direito à proteção integral da criança, do adolescente, direito à proteção da família. Está tudo lá. Então, não precisa ir muito longe, né? Então, o direito está lá. Agora, de fato, é difícil a gente, né, sair da inércia. A gente, às vezes, fica, mas não vai dar certo. Gente, tenta. E aí, Priscila, eu diria que se todos ou se muitos começarem a tentar, a buscar, eu acho que pode ser um caminho de mudança, né, para a nossa sociedade. Né? Exatamente. É nisso que eu penso. Porque quanto mais a gente fala, por exemplo, onde eu vou, eu falo de autismo. Eu tenho pena dos meus amigos, porque tem que ficar ouvindo sobre isso, não tem nada a ver com eles. Mas eu tenho pena de todo mundo, porque assim, eu falo muito sobre isso e acho que é necessário falar, porque a gente precisa conscientizar quem não tem em casa. Sim. Entendeu? Porque eu falar pra você, falar pra outra mãe, que tem isso aí, a gente só fica, né, trocando, né? Naquela panelinha. E não é assim. A gente tem que fazer com que o outro entenda o que é o autismo e as necessidades dele. Então, esse ano eu fiquei muito feliz. Teve uma festa agora, né, de carnaval. E aí, duas mães me comentaram que levaram filhos pro bloco, filhos adolescentes autistas, né? E que estavam com o símbolo, né, do autismo, do quebra-cabeça. E as pessoas no bloco, vejam, um lugar que eu jamais imaginaria, né? Porque é um lugar que você está ali bebendo, se divertindo, curtindo, abriu espaço. Entendiam que aquela pessoa precisava de um espaço, né? Que não era... Então, quer dizer, poxa, que bacana. Então, isso já é uma mudança social, né? Sim. Então, quando a gente fala, quando uma mãe dessa, um juiz entende que essas duas pessoas, porque é um adolescente, né? Que essas duas pessoas autistas precisam de um transporte diferenciado porque elas não conseguem vir no transporte comum, coletivo, isso é maravilhoso, né? E é interessante que, como acho que você vai me entender, muitas mães atípicas vão entender, que como a gente comemora cada vitória, pequenas vitórias, né? E para as outras pessoas pode parecer algo muito bobo, né? Sim. Porque não entende a dimensão, né, de tudo, desse todo, né? De quanto trabalho tem para, de repente, uma sílaba sair da vozinha, né? Então, eu me lembro muito bem que quando meu filho começou na fono, a primeira sílabazinha que ele falou foi má. Né? A fono dizia amarelo, aí ele má. Esse má era uma glória para mim. Eu chorava de alegria porque ele falava má, eu tinha esperança que ele ia falar. Né? E outras pessoas podiam dizer, pelo amor de Deus, né? Né? Por favor, né? Você tá chorando por causa de uma sílabazinha. Ele não falou nem a palavra toda, nem metade da palavra, mas para mim era muito, né? E muitas mães, com certeza, entendem o que eu tô dizendo, que a gente tá falando aqui, né? Eu lembro Priscila. Do meu filho, teve uma cena que foi, assim, nunca vou esquecer, tava eu e meu outro filho mais velho, a gente tava esperando o Joaquim, que tava na sessão da fono, você falou em fono, eu lembrei. E bem no início da caminhada mesmo, né? Aí o João era pequenininho, era uma criança ainda, tá com 13, mas não tem muito tempo. Aí a gente ouve nessas salas, você ouve tudo, né? Eles estão lá dentro, você fica ouvindo lá de fora. E aí a gente, a fono fez assim, o cachorro late quando faz, aí ele, au, au, levantar a perna pra fazer, aí ele, xixi. O João, mãe, olhou pra mim assim, a gente chorou ali, né? Então, assim, muita alegria. Não é só a mãe, mas os irmãos vibram também, né? Um outro tema que é muito, eu não vou falar sobre ele hoje, porque eu falaria horas, é muito importante falar sobre os irmãos atípicos.
É muito importante, é muito difícil. Inclusive, eu cheguei a falar isso para o juiz, no caso da escola, na hora que eu pude falar. Você fala dos irmãos típicos. Porque são os né? irmãos atípicos, sim, né? Você está falando dos que não têm o transtorno, mas que estão ali. Sim. Isso. Eu falei pro juiz e falei, olha, eu não estou aqui. Na verdade, eu acho que mais difícil, quando eu estou falando de crianças, né? Lógico que pessoas adultas é diferente. Mas você ter um irmão que é criança igual a você e a sua mãe não dá a mesma atenção, porque não dá. Né? Não dá. Sim. É muito difícil. Eles são heróis. E ainda conseguir transformar aquilo em amor, eles são heróis. Então é um olhar, é uma atenção que eu acho que a gente tem que ter muito grande com os irmãos de pessoas. Principalmente quando a gente fala de crianças que têm deficiência e crianças que não têm e que são irmãs. Porque não tem como comparar. Porque você gosta mais. Não gosto mais. A gente ama filho. Só que tem filhos que necessitam de mais atenção, né? Então, muitas vezes, os irmãos são negligenciados de alguma forma. Né? E a gente, como mãe, sente muito. É doloroso você não poder fazer da mesma forma que deveria, né? Ser mais justo o equilíbrio, né? Sim, então, esse é um tema que eu acho muito importante. Eu sempre converso com eles. É uma dor, né, Priscila? Eu espero que eles... o João já tem condições, mas eu gostaria muito que eles fizessem parte de grupos de irmãos que já existem, né? É importante você se fortalecer, entender, principalmente dependendo de alguns casos, que a gente sabe que vão ser os irmãos que vão cuidar, né? No futuro. Então, assim, é um tema que eu acho muito relevante, acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso também e ter um olhar mais empático. Na verdade, Priscila, eu acho que a família como um todo, né? A mãe, ela precisa de uma assistência psicológica, que eu acho que isso deveria também ser um direito, né? Os pais precisam ali estar amparados emocionalmente para toda aquela vivência dificultosa, às vezes, do dia a dia, aquela rotina exaustiva de terapias, ou a ausência dela, por você lutar por isso. Então, assim, essa assistência à família como um todo, eu acho que ela é muito necessária e deveria sim ser um direito. Né? A gente sabe o quanto que a gente sofre, o quanto que a gente tem uma sobrecarga. Né? A gente fala, porque é interessante a gente fala, mãe, sempre tem desafio, a maternidade ela é um desafio para todas, sim. Mas não há como negar que a maternidade atípica, ela tem uma sobrecarga emocional, ela tem uma exaustão mental, e isso é fato, e não é olhado, né Priscila? Então, isso é ciência, né? Inclusive tem um estudo, né, norte-americano, é um estudo que já até é um pouco antigo, deveria ser repetido, que é o nível de estresse, né, das mulheres, das mães de pessoas autistas. E esse estudo ele foi feito por um público que não era nem mãe de criança, era mãe de adolescente autista. E aí comparou-se, né, o grau de estresse dela a de um soldado em combate. Veja, não é um soldado que está no quartel lá treinando, é um soldado que está no fronte de guerra. Né? Então a gente está falando de uma coisa muito séria. É verdade. Primeiro que a gente, principalmente depois da redação do Enem, a gente ser mulher já não é fácil. Né? Toda a carga, toda a obrigação que vem junto com esse nome mulher, né? E aí quando chega a maternidade atípica, isso é muito mais forte, porque a nossa maternidade é uma maternidade de nãos. Como eu te disse, tem gente que acha um privilégio o fato de um autista passar na frente. Veja, tem gente que acha isso um privilégio, né? Oh, meu Deus, eu trocaria esse privilégio. Sim. Né? Eu trocaria facilmente. Por exemplo, eu tenho, no meu trabalho, eu tenho redução de carga horária, porque para muitos eu tenho um privilégio. Porque, principalmente, o fato de eu ser uma pessoa altiva, gostar de me arrumar, gostar de falar e não viver chorando, isso incomoda pessoas porque eu tenho redução de carga horária. Devem pensar, tá aí, ó. É um privilégio. Ninguém sabe o que eu passo. Isso. Ninguém segura, né, a minha onda. Eu não vejo ninguém fazendo absolutamente nada. Ninguém sabe o que rola no seu bastidor, né, Priscila? Mas as pessoas acham que é um privilégio. E não é. Porque quando você vai pedir o mínimo, a resposta é não. Isso. Mesmo estando lá na lei, expresso. O que eu falei agora, que negar acesso à tecnologia assistiva é crime. Mas o delegado não sabe disso ainda. O promotor não sabe disso ainda. E aí, até então, é não. Não. Sim. E não. A mãe vai lá pedir um BPC. Aí vai lá o perito do INSS e diz, não, mas esse menino, ele fala, ele não é autista. BPC... Benefício de prestação continuada para famílias de baixa renda. É bom a gente traduzir para quem não está entendendo, né? Priscila,
o papo tá muito bom, mas eu vou te pedir uma pausazinha para eu falar aqui das pessoas que tornam possível o Maternidade no Ar estar no ar. Bom, primeiro eu vou falar da MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raio, metal mecânica, que é corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Essa empresa faz serviços tanto em Sergipe quanto fora, em todo o Brasil. E para orçamentos, você fala diretamente com o dono, já negocia um bom preço para o seu serviço. Você pode ligar o 79 ao DDD 999558954 e conversa diretamente com o dono Murilo Andrade. MA Engenharia. Atendimento não apenas está no estado de Sergipe, mas em todo o Brasil. E o nosso outro apoiador é a Empreendex, Empreendex Estúdio Criativo. Você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse empreendex.com. Vamos voltar aqui, né, Priscila? Sim. Mas agora eu quero falar de algo bem importante também, que é a sua tese lá do mestrado, né, que foca aí nesse trabalho invisível, né, das mulheres, que foi tema do Enem. Eu achei maravilhoso isso, porque assim, quanto mais cedo a gente falar sobre isso, né, falar com essa juventude, né, mostrar que esse trabalho é árduo, é pesado, entender o quanto que o quanto de energia que há no cuidado, né? É um cuidado que não tem, é um trabalho que não tem horário determinado, é 24 horas, né? E muitas vezes é subestimado, não é valorizado. E assim, você está se focando, né, nesse tema tão brilhante. Me fala um pouquinho sobre o que você já descobriu aí nos seus projetos, nas suas pesquisas. Então, ainda não é uma tese, né? Eu vou qualificar meu projeto agora neste dezembro. Ele é sobre administração pública. Eu falo sobre o teletrabalho como uma ferramenta de equidade de gênero. Eu falo sobre o teletrabalho, mas poderia falar sobre todas as formas de flexibilização de condições de trabalho para mulheres. Porque, inclusive, um dado que eu ainda não tinha estudado, eu vi ontem, né? Minha orientadora mandou para mim um vídeo de uma palestra em que as pesquisadoras brasileiras descobriram por que os dois principais motivos. Eu não tinha lido nada até agora, vou até parar para ler sobre isso, mas numa pesquisa recentemente feita, descobriu-se que mulheres preferem o teletrabalho pelo medo do assédio, né? O assédio no transporte e o assédio no local de trabalho. Certo. Já li vários estudos sobre assédio, mas não sabia que isso era o principal motivo para querer estar em teletrabalho, Certo. né? Porque na minha experiência, eu parto da minha experiência. Eu hoje estou no mercado de trabalho por duas razões. A primeira é porque eu já tinha passado no concurso antes de ter o diagnóstico do meu filho. Eu entrei no tribunal quando o Joaquim tinha 4 meses de vida, ele não tinha diagnóstico nenhum. E o segundo é porque eu tenho a redução de carga horária e a condição, uma flexibilização de poder fazer teletrabalho alguns dias da semana, né? Então isso me possibilita fazer alguma coisa por mim em algum momento, que não é por mim, é o direito de uma academia. Só para você ter ideia, o que eu luto. Porque, principalmente agora, depois do TDAH, faz mais sentido ainda. Eu tive 2 tromboses já, esse ano eu tive outra trombose. Então, eu preciso fazer atividade física por uma questão física mesmo, né? Saúde. Saúde. Né? Então, eu percebo que essa flexibilização da minha condição de trabalho me permite atuar nesses diversos papéis como mulher. Sim. Mas, principalmente, como mãe atípica. Então, quando a gente percebe a mãe atípica, você pode olhar, na sua grande maioria, ela não está no mercado de trabalho.
Ela não está. Por quê? Porque o empregador não vai admitir um funcionário que precisa sair mais cedo para levar o filho para as terapias. Né? Que precisa, sei lá, dar conta do mundo. Por quê? Porque quando você tem... sempre cai sobre a mulher. Né? Inclusive, existe uma estatística que é muito triste. 78% dos pais saem de casa quando o filho tem menos, ainda com o filho até 5 anos de idade. Então, essa mulher fica só. E ela fica só em todos os sentidos. Porque as pessoas, muitas vezes, até da família, não quer estar no mesmo ambiente que ela e que o filho dela. Né? Eu escuto relatos os mais tristes possíveis, de mulheres que recebem convites para um aniversário, aquele meio que por obrigação, porque é da família, mas falam, eu vou entender se você não vier. Né? Aquele convite já desconvidando. Já é. Ou então são mais diretos, você pode vir, mas deixa o filho aí. Isso é um isolamento. E teve aquele caso, né, no ano passado, da mãe que estava morta há mais de 10 dias com o filho autista, que era não verbal, e não conseguiu chamar ninguém. Sim. Quer dizer, ninguém sentiu falta daquela mulher por 10 dias. Ninguém sentiu falta. Imagina um vizinho, um pai, ninguém sentiu falta daquela pessoa. E isso é uma realidade, né? E aí eu achei muito interessante que esse ano o Prêmio Nobel de Economia foi dado a uma mulher, né? Uma economista americana. E o livro dela era o que eu tô lendo, um dos livros base do meu trabalho. E ela faz um trabalho sensacional. Ela conta a história da evolução da mulher no mercado de trabalho de 200 anos para trás. 200 anos. Ela acompanhou por 200 anos mulheres, a carreira profissional de mulheres, né, americanas, por 200 anos, com dados riquíssimos. E é muito interessante. É um livro muito bacana, com a leitura muito boa, Claudia Goldin. E aí, ela dá um exemplo que é muito clássico, que aí fala da penalização da maternidade. Olha que coisa, penalização da maternidade. É o seguinte, formam um casal de namorados, se forma em engenharia, de repente. Eles se formam com o mesmo nível de qualidade, de competência, qualificação, competência, tudo, e passam no processo seletivo para a mesma empresa, para ocupar o mesmo cargo, e eles vão subindo juntos, vão galgando, resolvem se casar, né? E aí formam uma família, aí vem a decisão de ter um filho. Quando vem a decisão de ter um filho, quem é que recua profissionalmente? É a mulher. Sempre a mulher. Uhum. Né? A mulher abre mão da sua vida profissional, ela abre mão para o quê? Para que o marido consiga, né? E ela mostra nesse livro, estatisticamente, até o tipo de contrato, porque lá nos Estados Unidos existem possibilidades de contratos, por exemplo, em que é possível você ganhar muito mais e você viver em função da empresa, tipo, o céu é o limite para o tempo que você deve à empresa, mas o céu é o limite para a sua capacidade de ganhar dinheiro ali dentro, e tem aquele contrato por tempo certo, determinado, que é nos moldes do que a gente tem aqui, o básico, e aí é sempre esse fica para a mulher, né? Porque o homem, é como se fosse um estímulo ao homem cada vez sair de casa. Então, por exemplo, é que eu não lembro direito os números certos, mas assim, 6 meses após a mulher ter filho, ela perde emprego ou ela perde renda. É clássico. E aí chama isso da penalidade da maternidade. Mas com o homem é totalmente o contrário. Normalmente, após o nascimento do filho, o homem passa a ganhar mais e ser mais valorizado profissionalmente. Por ter todo o estigma do pai de família. Exatamente, ser mais responsável, ter dependentes e tal. Então, a máquina começa a girar para o lado dele. Entendo. Olha quanta injustiça. Isso. Além disso, e aí a gente tem que pensar, e aí várias reflexões vêm, eu ainda não tenho uma ideia definida sobre isso, mas, por exemplo, os direitos que vêm para tentar trazer alguma equidade de gênero. Por exemplo, a licença maternidade, né? Que aqui no Brasil o clássico é 4 meses, né? E aquela estabilidade que você tem após, na época dessa licença. E aí algumas empresas, chamadas empresas cidadãs, têm 6 meses, né? E a licença paternidade de quanto tempo é? É de 5 meses. 5 meses? 5 dias. 5 dias. 5 dias. Se fosse 5 meses, 5 meses era maravilhoso. 5 dias. E aí, isso, o que deveria ser uma coisa para equilibrar, ela desequilibra mais ainda. Porque na hora de contratar, eu não vou contratar uma pessoa que pode ficar 6 meses fora. É melhor uma pessoa que 5 dias. Sim. Até porque, culturalmente, a obrigação do cuidado, o trabalho de cuidado, recai sobre a mulher. Isso. Então, quem é que vai levar o filho
É a mulher. Quem é que vai chegar atrasado? É a mulher. Quem é que vai? É a mulher. Então, é uma coisa cultural absurda e o pior, cruel, né? Ontem mesmo, aí depois do tema da redação, comentei com meu filho de 13 anos, né? Falei, João, você viu o tema da redação? Ele é mãe, eu não entendi muito bem, eu não sei o que eu escreveria. Eu falei, pois a mamãe vai te dar vários exemplos hoje. Agora, por exemplo, eu saí ontem de casa 3 horas da tarde para levar ele para fazer um exame. Depois saí para comprar um óculos e ir no hospital para pegar um resultado de um exame dele. Ou seja, eu voltei para casa 7 da noite. Eu passei 4 horas do meu dia de ontem totalmente dedicado a ele. Aí eu falei, aí eu cheguei assim, hoje eu não fiz nada, né? Né, mãe? Eu falei, eu não fiz nada para mim. Eu passei 4 horas fazendo coisas para você. Se eu fosse pagar alguém para te acompanhar por essas 4 horas, quanto você acha que essa pessoa ia cobrar, né? O transporte, a espera, tudo que foi feito por você hoje, quanto isso valeria? Então, é um trabalho invisível, né? E aí você pensa, aí eu fiz até uma enquete no meu Instagram, perguntando se na sua casa é dividido igualmente a tarefa entre homens e mulheres. Claro que deu disparada não, né? Deu, foi 80-20. Mas esses 20, eu acredito que desses 20% que disseram que tem um equilíbrio em casa, eu acredito que 1% seja real. Porque você pensar, por exemplo, porque eu mando ele lavar o banheiro. Você manda. Você já tá com a carga mental ali, exatamente, né? Você manda, tá, né? Planejando toda a execução. Ele só foi lá, fez porque você mandou. Quer dizer, você teve ainda o trabalho, né, e muitas vezes de fiscalizar se foi feito ok, né? Exatamente. E veja que é uma atribuição que, de repente, em alguns relacionamentos, isso fica muito bem acordado. Olha, você fica com o banheiro dia de tal dia, você fica com a louça tal dia, mas vá a mulher não lembrar que tem que fazer. E ele sabe que está acordado, né? Então, assim, pesquisas também apontam que os homens, quando os feministas, né, que tem os feministas, porque eu ajudo, eu entendo a minha mulher, mas eles entendem como ajuda. É como se eles fossem coadjuvantes. Isso, nunca parte corresponsável, né? Exatamente. Então, por exemplo, um filho fica doente, né? Parece que só tem mãe, né? E aí a gente pensa, eu estou falando muito de mãe, mas também tem aquela mulher que ela não tem filhos, né? E ela também é muito sobrecarregada. Por quê? Porque ela tem que... Justamente porque ela não tem, ela tem que cuidar dos outros da família. Também, né? Existe isso, porque geralmente quem cuida, por exemplo, de uma mãe doente idosa é a filha, né? Normalmente. Mas eu digo no trabalho. Porque se eu como empregador, eu vou pensar o quê? Eu prefiro um homem porque ele só tem 5 dias de licença caso ele tenha filho. Mesmo que eu diga, olha, eu não posso ter filho, eu não quero ter filho, mas ela tem que se desdobrar em 500 para mostrar que é capaz. A gente tem uma obrigação de ser muito melhor para se destacar. É muito maior. Muito maior, entendeu? Então, assim, a gente está tocando num tema que é muito sensível, muito necessário, e isso tem que mudar. E isso vai mudar a partir da gente. Por exemplo, eu me sinto hoje cada dia mais responsável por orientar meu filho de que, peraí, esse trabalho não é meu. Não vai ser da sua esposa, não é da sua irmã, né? Não é da sua amiga. Esse trabalho é de todos nós. E ele é valioso, né? Então, existem vários estudos querendo quantificar e querendo remunerar esse trabalho invisível. Porque pode ver, por exemplo, quando no orçamento familiar começa a apertar, aí a primeira coisa que faz vamos dispensar a diarista, né? Vamos dispensar a funcionária. E aí, quem é que, quando dispensa, assume aquele lugar, né? Então, assim, é um tema que quanto mais você estuda, mais angustiado você fica. É verdade. Eu acho que essa angústia, ela é geral, porque quando a gente começa a entender e a gente percebe o que está errado e a gente não consegue consertar, porque a gente vem de uma geração que foi educada de uma forma mais machista, a gente não consegue, às vezes, mudar a realidade dentro do nosso próprio lar. Sim. Mas há a esperança da gente conseguir mudar os nossos filhos, né? Sim. Fazer uma educação ali mais de igual para igual, né? Então, assim, a gente percebe, assim, eu acho que essa nossa geração vive muito esse dilema de não conseguir mudar os companheiros, porque ele já tem uma cabeça formada de outra geração, mas está ali vivendo, né? Tem à sua mão a possibilidade de fazer diferente com seu filho, né? Então, isso aqui ainda
Então, mas como a gente não vai conseguir mudar uma cultura de uma geração para outra, isso provavelmente vai demorar algumas gerações, Isso. a gente vai firmando modalidades, trazendo ferramentas para tentar equilibrar. E é nisso que eu chamo a atenção, por exemplo, para o teletrabalho. Existe uma lei que foi publicada no ano passado, que chama Emprega Mais Mulheres. E ela traz muitas ferramentas de flexibilização e de apoio à parentalidade. Ela traz ferramentas de tentativa de manutenção e de ingresso de mulheres no mercado de trabalho e o apoio à parentalidade, inclusive trazendo a possibilidade de homem trocar de lugar na licença maternidade da mulher. Né? Então, é uma lei muito bacana na ideia, mas que, infelizmente, ela não é obrigatória. Ela cria conceitos, mas ela não traz obrigatoriedade. Então, quando você pensa no serviço público, em que isso é possível de uma forma obrigatória, então a gente precisa, e essa lei, o Emprega Mais Mulheres, ela traz o teletrabalho, ela traz o horário flexível de entrada e saída, porque isso facilita a vida da mulher. Não é que a gente queira trabalhar menos, não é que a gente não queira trabalhar, a gente quer, mas diante das condições que a gente tem para fazer. Né? Porque muitas das coisas que nós assumimos deveriam ser assumidas pelo Estado. Mas recai sobre nós porque o Estado não assume, né? Então, é mais ou menos isso. É o caso de creches, né? Que muitas vezes você não tem. Sim. E aí, como é que você vai trabalhar? Inclusive, a OIT, esse ano, criou uma nova ferramenta de medir o desemprego. Porque, para medir o desemprego, eles consideravam a pessoa que, se receber hoje uma proposta de emprego, possa imediatamente trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu vou chegar, você está no mercado de trabalho, você fala, não, eu estou procurando emprego. Muitas vezes a mulher não pode sair para procurar emprego porque ela não tem com quem deixar o filho. E muitas vezes, quando o emprego aparece, tipo, alguém quer contratar, ela não pode começar a trabalhar no dia seguinte. Por quê? Porque ela vai ter que arranjar alguém para ficar com aquela rede de cuidado que ela assumiu. Sim. Então, a OIT mudou esse critério para hoje enquadrar essas mulheres que... E hoje a pergunta é, você quer trabalhar? E não se você saiu para procurar emprego ou se você recebeu emprego amanhã, você pode ir, entendeu? É o se você quer, porque de fato a gente quer, a gente só não tem condições de sair ou de permanecer. Verdade. Passei por isso. Passo. Bom, Priscila, maravilhoso esse papo, essa conversa, esse tema assim, é muito rico e rende muito papo, né? E eu tenho certeza que você vai descobrir muito mais coisa aí nas suas pesquisas, enquanto você estiver aí, né, produzindo todo esse trabalho, toda essa tese. E aí eu vou te convidar novamente para voltar aqui para a gente falar mais das suas descobertas e explorar ainda mais tudo que você vier a descobrir. Combinado? Eu que agradeço muito. Então, gente, a gente fica por aqui. Agradeço a sua audiência, se você gostou de tudo que a gente disse aqui, se outras mulheres possam ser beneficiadas, compartilhe, curta e deixe sua opinião, seu comentário, que vai ser muito valioso para nós. Até a próxima!